E testar a mudança de tela. Normal, Crislide. Mudo a tela, ele continua gravando. Era porque sábado estavam todos contra mim. Todos os computadores, a internet e tudo. Vamos lá, gente. A gente vai começar a aula de hoje. A gente vai começar na nossa lista de exercícios. Vamos até a questão 15 e a gente volta para o PNE. Para ver alguns, como é que se diz? Alguns outros detalhes que são importantes. Como a execução do PNE. Se vocês tiverem dúvida em alguma questão, aí a gente vai voltando. Vamos lá. Chegou mais alguém. Boa tarde, Mário. A gente vai começar agora. Boa tarde. Então, a questão 6 é uma questão já bem atual, a questão de 2025, da MEOSC. Aí ela diz, o Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei 13.005 de 2014, estabelece diretrizes, metas e estratégias para o decênio 2014-2024. Lembrando que ele foi promulgado até 30 de dezembro de 2025. Em relação à primeira meta, que trata da universalização da educação infantil, qual alternativa expressa uma leitura crítica do seu alcance? Então, não vai estar tal qual está lá na legislação. Ele está dizendo que é uma crítica. Aí ele vai dizer, alternativa, letra A. A meta 1 teve maior adesão nos grandes centros urbanos, sendo sua implementação inviável nos municípios com menos de 10 mil habitantes. Letra B. A universalização da educação infantil se concretizou majoritariamente nas redes privadas, ampliando o acesso, mas aprofundando desigualdades. Olha só, a segunda eu já posso retirar, porque a meta da educação infantil, apesar dela ainda não se bateu em toda a sua integralidade, principalmente em relação às creches, a educação infantil não, ou a pré-escola não, mas a creche sim. A grande expansão não foi das privadas, foi das públicas. É só a gente ver João Pessoa e as cidades do interior também. Todas elas construíram creches, certo? Lembrando que até 1993 as creches eram atreladas à Secretaria de Assistência Social. Então, só depois da LDB, e mesmo assim, em 1998, eu acho, é que elas vêm em sua totalidade para a educação, fazendo parte do que a gente chama hoje de educação básica. Vamos deixar um stand-by, a segunda a gente já pode retirar. C. Expansão da educação infantil foi condicionada à diminuição dos investimentos no ensino médio, em função das prioridades estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação. Gente, olhe só. Uma coisa também não tem nada a ver com a outra. A redistribuição dos recursos da educação é per capita. Então, eu tenho um valor X para cada criança. E vai depender também o valor se ele vai estar na educação infantil, se ele vai estar no fundamental e no médio. Dentro disso, vou ter as variáveis, se ela é urbana e se ela é rural. Então, não tem nada a ver. Se eu tenho uma quantidade maior de alunos crescendo na educação infantil, eu vou receber uma quantidade maior de recurso, porque a redistribuição é per capita, ou seja, por pessoa. Letra D. A ampliação das vagas em creches e pré-escolas tem ocorrido de forma desigual entre os entes federados, revelando assimetrias no financiamento e na gestão. Letra A ou letra D? Letra A ou letra D, gente? Ele quer uma leitura crítica. Vamos voltar lá na A.
Aí ele diz: a Meta 1 teve maior adesão nos grandes centros urbanos, sendo sua implementação inviável nos municípios com menos de 10 mil. Ela não foi inviável nesses municípios com menos de 10 mil. A questão foi o seguinte, que como a população nessas cidades pequenas com menos de 10 mil habitantes, eles optaram, em um primeiro momento, no lugar de criar a creche e a pré-escola, ela comprar a vaga. Mas foi uma opção porque ela tinha que ser uma aplicação imediata. Então, isso não é verdade. Então, a gente vai para a letra D. Porque, na verdade, como toda política educacional, ela vai ocorrer de forma desigual. Porque, primeiro, tem estado que ele tem um maior recurso de educação do que outros estados. Outra coisa, quando eu tenho uma rede muito grande, ela é mais difícil de administrar quando eu tenho uma rede pequena. Então, essas variáveis, elas vão fazer com que em alguns municípios ou em alguns estados se desenvolva melhor. E ela vai também depender da visão de educação que tem o poder público estadual. Então, uma cidade hoje como São Paulo, ela tem menos investimento do que numa cidade como João Pessoa. Porque o poder público tem entendimentos diferentes de como gerir esse recurso da educação. Então, alguma dúvida? Letra A ou letra D? Letra D. Sétimo. IGDRH, ainda uma questão bastante recente, ela também vai falar sobre a Lei 3.005, de 25 de julho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Então, ele estabeleceu em seu artigo 2º o conjunto de diretrizes. Só não corresponde a uma diretriz. Então, ele quer diretriz, vai ser tudo aquilo que eu posso aplicar em toda a educação, como um todo. Se eu vou falar, olha, essa diretriz ela tem que ser geral, ela não pode ser específica. Até porque tudo que vem no artigo 1 de uma legislação, ele vai dar os encaminhamentos, ele vai dizer o que, no geral, o que é que tem que acontecer. Então, erradicação do analfabetismo. Ele é uma diretriz do PNE? É sim. Não só do PNE, mas ele vai estar lá na Constituição, não é isso? E aí, o PNE ele vai lá na Constituição, pega essas diretrizes e desdobra em outras. Na Constituição, se eu não me engano, são 6, e a gente vai para 10 no PNE. Universalização do atendimento escolar. Também faz parte. Também faz parte. Reduzir o índice de evasão na educação básica. Essa é que me pegou. Vamos Eu não deixar na sei se stand-by, viu? Reduzir o índice de evasão na educação básica. D. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Essa daí é. Então, quando ele vai falar de reduzir, ele vai dizer reduzir a evasão escolar, seja ela no fundamental, seja ela também no ensino superior, porque ela é uma legislação que é para todo o sistema. Hoje, a educação ela é dividida em 2 níveis, educação básica e superior. E ela também, o ensino superior, ele tem também essa preocupação com a evasão, principalmente em alguns cursos específicos. Porque o curso acaba não se pagando por uma questão de repasse de verba. Então, letra C. ADM-TEC 2025. O Plano Nacional de Educação determina objetivos e metas para o desenvolvimento da educação básica em um período de 10 anos. De acordo com o PNE, qual aspecto é prioritário? Letra A. Ampliação do acesso à educação básica e superior com metas de qualidade.
Exclusão de programas de alfabetização de jovens e adultos, interrompendo a oferta de vagas. A política educacional brasileira, ela extinguiu o EJA? Não, né? Não. Então, ela não extinguiu. Se ela não extinguiu, o PNE não pode dizer isso. Lembre-se que o PNE ele vai pegar toda a política educacional, ele vai englobar e ele vai dar diretrizes para desenvolver essa política de maneira articulada em um período a longo prazo, que é de 10 anos. Para isso, ele vai ter dos 20 metas a serem cumpridas, e essas metas eles vão ter, ao total das 20, né, quando juntar todos, 254 estratégias. Então, vai ter meta que eu vou ter 5, 6, tem meta que eu vou ter 30. Vai depender da complexidade dessa meta. Redução do investimento público em escolas, priorizando os outros setores governamentais. Essa pergunta ela foi bem capciosa. Desobrigação de monitorar os avanços ou retrocessos do desempenho escolar ao longo dos anos. Vamos lá. Primeiro, um dos princípios do PNE é o aumento do investimento em educação. Na época que ele foi feito, o investimento ele girava em torno de 4, 5% do PIB. E ele tinha uma previsão que, ao final, para que todas aquelas metas e estratégias elas fossem cumpridas, hoje a nossa arrecadação teria que ser em média de 10% do PIB, que é o que os países de primeiro mundo investem em educação. Então, sem investimento, não há ampliação, não há desenvolvimento de uma política educacional de qualidade, porque ela requer qualificação de professores que têm gasto, pagamento de professores com piso, ou seja, com um salário que seja digno para que ele possa desenvolver um bom trabalho. Eu tenho insumos, e esses insumos ele tem que ser em relação à quantidade de alunos. Eu tenho os investimentos em equipamentos e em prédios. Então, não tem como eu reduzir e aumentar a qualidade. Não é verdade? Outra coisa, toda a nossa política educacional ela é neoliberal. E como toda política neoliberal, tudo que eu faço, eu controlo e avalio. São dois princípios básicos de uma política neoliberal: controle e avaliação. Letra. Vamos lá, gente? Letra A. Letra A. Ampliação do acesso à educação básica e superior com metas de qualidade do ensino. Quem foi que respondeu? Foi Clara ou foi... Fui eu. Kirsline? Confundi a voz das duas. Nono. ADM-TEC 2025. Diante da vigência do Plano Nacional de Educação, uma rede municipal avalia seus avanços e limites em torno de qualidade de ensino, formação docente e distribuição de recursos. Alguns setores alegam que as metas do PNE competem somente à União, desvinculando-se das ações locais. Conforme o documento, é de competência do município. Então, ele vai dizer lá, ele vai ser taxativo. Pera, deixa eu baixar. Submeter-se integralmente aos despachos municipais ou aos despachos federais, concentrando-se em executar políticas definidas pela União, sem elaborar estratégias que considerem a realidade local ou a construção de metas. Primeiro, gente, cada município ele tem o seu plano estadual de educação, que ele está o municipal de educação, o estado tem um plano estadual de educação, que está atrelado ao Plano Nacional de Educação. Só que ele é mais aplicável à realidade. Então, ele vai dizer que dentro daquela realidade, do que propôs uma política para todo o país, o que é que ele dá para ele fazer. Porque são contextos diferentes. E toda política, quando ela é feita, ela é bem ampla. Porque ela vai abrir espaços para as peculiaridades locais. Então,
ela não tem como você executar tal qual se mandou. Até porque os municípios e os estados, eles têm uma relativa autonomia, desde que eles não firam a lei maior, que é a feita pela União, eles podem fazer leis menores e leis que são aplicadas no seu município. Eles vão legislar sobre o seu município. Outra coisa, toda política educacional, como também de saúde, ela é feita a nível nacional através da articulação entre União, estados, municípios e o Distrito Federal. Letra B. Transferir o planejamento educacional para parceiros privados, interpretando que as metas do PNE afetam pouco a rede municipal, desde que se mantenha o cumprimento mínimo dos programas nacionais, dinheiro público, educação pública. O gerenciamento tem que ser feito pela rede. Aguardar a implementação de soluções estaduais e federais, atuando como mera executora de diretrizes centrais, sem interferir ou ajustar o projeto pedagógico para as especificidades da população local. Primeiro, o projeto político-pedagógico de cada escola é a sua constituição. Então, isso não existe. Letra D. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Priorizar a formulação de um plano municipal de educação, estabelecendo objetivos e estratégias ajustadas às demandas territoriais, articulando recursos e ações com outras esferas de governo para a melhoria contínua do ensino público. Outra coisa, todo município, ele tem o seu plano municipal de educação? Não. Quando ele não tem, ele integra o do estado, obrigatoriamente. E nem todo estado tem. Minas Gerais, até um dia desse, não tinha, por rebeldia mesmo. O seu plano estadual. Lembre-se que quem não tem os seus planos, eles não têm direito à complementação da verba do Fundeb pela União. Então é obrigatório eles terem. É obrigatório. E por que essa revolta de Minas não ter o seu plano estadual? Aécio, né? Ah, tá. Quando foi criado os IFs, parte dos IFs, só 3 IFs não aderiram à implementação para virar instituto, que foi um do Paraná e 2 de Minas. Minas é revolta. Ele não tinha até, eu acho que uns 6 anos atrás, vou até olhar se ele já fez. Alguns municípios tinham e outros não, porque eles são revoltos. 10. UFV, Universidade Federal de Vitória. De acordo com os dados divulgados pelo INEP acerca do Censo da Educação Superior de 2022, identificaram-se alguns desafios para acelerar o ritmo e orientar a direção da expansão da educação superior, a fim de cumprir o que está previsto no Plano Nacional de Educação, PNE, Lei 13.005 de 2014. Para esse nível, considerando a meta 12 do PNE, apresentada abaixo, analise as afirmações a seguir. 12. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 anos a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Aí ele vai dizer: 1. Os dados indicam que 43,4% da população nesta faixa etária não frequenta o ensino médio, mas já o concluíram, sendo, portanto, potenciais ingressantes na educação superior. A meta falou alguma coisa sobre o ensino médio? Não. Não. Ela está falando aumentar a taxa de matrícula. E a gente tem que botar uma coisa na cabeça. Nem todo mundo que termina o ensino médio quer fazer a universidade. Ela quer aumentar
A gente sabe que é acima de 90% a conclusão hoje do ensino médio, mas não é isso que a meta fala. 2. A meta de atingir a taxa líquida de 33% da população na faixa etária foi atingida, mas é preciso ampliar a taxa bruta de matrícula para atender o PNE. Então, isso ali foi porque teve um erro, tá? Mas ela não fala que foi atingida, né? Ela não fala. Ela está falando da meta. 3. Enquanto os estados do Norte e Nordeste apresentam um número expressivo de concluintes do ensino médio, composto pela cor, raça de pretos, pardos e indígenas, as regiões Sul e Sudeste apresentam percentuais mais baixos desse público, sendo esse um indicador importante quando relacionado à Lei 14.723/23, Lei de Cotas. 4. Os dados demonstram um problema de trajetória dos estudantes da educação básica, visto que cerca da metade dos concluintes do ensino médio tem idade superior à recomendada. Ele também não falou isso. A grande maioria dos jovens que concluem o ensino médio está nas escolas da zona urbana e na modalidade de ensino regular, sendo que a população feminina é maior que a masculina na finalização dessa etapa de ensino. Vamos lá, vamos ver como resolver essa questão. Espera aí, eu vou pegar uma água aqui. Vou voltar lá em cima. E a gente vai aqui devagarzinho. De acordo com os dados divulgados pelo INEP acerca do Censo Superior 2022, identificamos alguns desafios para acelerar o ritmo e orientar a direção da expansão da educação superior, a fim do que está previsto no Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2024. Bom. Para esse nível, considerando a meta 12 apresentada a seguir, analise as afirmações a seguir. Elevar a taxa bruta de matrícula da educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 anos a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta da expansão para pelo menos 40% das novas matrículas. Achei demais. Na verdade, gente, ele colocou isso aqui só para confundir a gente, porque o que ele quer realmente é o que o censo de 2022 ele vai falar sobre a educação superior, certo? Então, o censo ele fez um levantamento e ele chegou à conclusão de que os alunos entre 18 e 24 anos, quase metade do público dessa faixa etária, eles não frequentam mais o ensino médio, eles já concluíram. Até porque é dos 17 aos 18. Então, essa semana mesmo saiu uma pesquisa dizendo que o número de analfabetos do Brasil baixou bastante. Então, os dados indicam que 43,4% da população nessa faixa etária não frequenta o ensino médio, mas já o concluiu? Sim. Mas quem disse isso, ele só botou o PNE aí só por demonstração, porque ele está me pedindo o que diz o censo de 22. E o censo de 22, ele diz que mais de 40% da população já entre 18 e 24 anos já concluiu. Então, letra A está correta. Letra B. A meta de atingir a taxa líquida de 33%. Deixa eu tirar isso aqui, porque não tá legal, não.
Isso aqui não era para estar aqui, não. A meta de atingir a taxa líquida de 33% da população da faixa etária foi atingida, mas é preciso ampliar a taxa bruta de matrícula para atender o PNE? Sim. Ele disse, olha, a taxa ela foi atingida, mas para aumentar a taxa bruta, eu preciso de novas estratégias. Então, outra taxa que foi concluída foi a taxa de acesso ao ensino superior. A taxa, que ele diz a taxa líquida, a bruta de 50% não. Porque o que é uma taxa líquida e o que é uma taxa bruta? A taxa bruta, ela vai dizer, olha, eu tenho 100%, se tenho 100 vagas, eu tenho que, no mínimo, preencher 50%. E a líquida, ela é em relação a essa matrícula. Então, se eu tenho 50 alunos matriculados, 33% vai dar 3 vezes 5, 15, 3 vezes 5, 15, 16. Vai dar entre 16 e 17 alunos. Ele vai dizer que essa taxa, quando eu pego por cada, no geral, o total de alunos matriculados de uma instituição, essa taxa líquida, ou seja, eu tenho tantas matrículas, então a taxa de 33% dos alunos frequentando, ok, ela foi. Enquanto terceiro, deixa eu voltar lá. Deixa eu ver aqui. A meta de atingir a taxa líquida de 33% da população foi atingida. Não, essa daqui é errada, gente, desculpa. Ela foi atingida, mas a bruta também foi atingida. Não só foi a líquida, não. A líquida e a bruta foram atingidas. Terceiro, enquanto os estados do Norte e Nordeste apresentam um número expressivo de concluintes do ensino médio, composto pela raça preta e parda e indígena, as regiões sul e sudeste apresentam percentuais mais baixos desse público, sendo esse um indicador importante quando relacionado à Lei 14.723 da Lei de Cotas. Essa questão, como essa questão é meio complexa, então quando a gente tem uma questão complexa como essa, a gente vai por uma que a gente sempre tem certeza e ela é óbvia. Por que ela é óbvia? Porque a maior parte dos indivíduos do Norte e do Nordeste ou são pretos ou são pardos. Quando eu vou para o Sul e Sudeste, onde a colonização ela é alemã, ela é italiana e ela é polonesa, eu tenho uma maior taxa de brancos. Então, consequentemente, eu tenho pretos e pardos, mas em relação à população, ela vai ser menor. Então, para o Norte e Nordeste, é mais fácil cumprir. É fácil não, mais fácil não. Se cumpre a lei das cotas do que no Sul e no Sudeste, onde a quantidade desses indivíduos são menores. Por isso que o povo de lá bate tanto nas questões das cotas. Porque para eles não condiz com a realidade deles. Quatro. Os dados demonstram um problema na trajetória dos estudantes da educação básica, visto que cerca da metade dos concluintes do ensino médio tem idade superior à recomendada. Não. Na realidade, esse parâmetro do IBGE, ele vai dizer que, levando em consideração a distorção idade-série, a maioria dos indivíduos, eles têm que ter terminado o ensino médio entre os 18 e 24 anos. Que ele chama da população jovem. Então, a quinta está errada. Os dados não demonstram isso, porque o parâmetro é esse. A grande maioria dos jovens que concluem o ensino médio estuda em escolas urbanas e na modalidade do ensino regular. Isso é verdade, até porque nós temos mais escolas urbanas do que escolas rurais.
E na modalidade do ensino regular também, porque a maioria das escolas são do ensino regular, sendo que a população feminina é maior do que a masculina na finalização dessa etapa do ensino também. Por quê? Porque na sociedade como um todo existe mais homens do que mulheres. Há uma taxa de nascimento maior de homens do que de mulheres, mas há uma mortalidade maior de homens do que de mulheres na faixa etária dos 15 aos 24 anos, que é justamente na etapa final da educação básica, que é referente ao ensino médio. 1, 3 e 5. Alguma Essa dúvida? daí eu vou ter que revisar, viu? Porque essa daí foi difícil, essa questão. Essa aqui foi difícil. Acho que é porque você tem que ter o conhecimento do censo também, né? Que ele aponta. Ele aponta, porque o censo ele é um dos indicadores que vai fazer a monitoração do PNE. Entendeu? Aí, eles, vez por outra, eles botam uma questão. Então, é bom a gente ir pelo entendimento geral. Por isso que é tão importante a gente ter uma cultura mais ampla. A gente acha que é só conhecimento pedagógico e legislação, é só o que diz a lei. Mas a gente tem que ter, quando cai essa questão, eu tenho que olhar a conjuntura nacional e depois eu vim olhando as conjunturas lá de cada região e as características e as peculiaridades dessa região. Quem é que faz esse censo, professora? É o IBGE. IBGE? É. O IBGE ele faz a cada, não sei se é 4 anos, ele faz um levantamento de domiciliar. Ele vai em domicílio e ele vai vendo, olha escolaridade, renda. O censo ele tira bem assim, vários parâmetros para analisar. Então, ele serve de fomento para fazer o índice de desenvolvimento humano, mas também para o censo. E eu tenho também o censo escolar. O censo escolar ele vai, só que o censo escolar ele só vai recensear quem está na escola. Se o menino foi aprovado, se foi reprovado, se ele passou da pública para a privada, se ele foi toda a vida da pública, ele tira esses parâmetros. Já o censo nacional, ele vai fazer a amostragem, e essa amostragem ele vai tirar a questão de escolaridade, de renda, empregabilidade. Então, ele vai fazer isso em relação ao Estado, mas também em relação ao Brasil como um todo e às regiões. Ele é bem completo. A MEOSC 2025. O Plano Nacional de Educação é um documento estratégico que define diretrizes, metas e estratégias da política educacional brasileira. Os pontos apontados no projeto abrangem diversas áreas, incluindo avaliação, silabação, alfabetização e fonética. Vamos, gente. É a C, né? Alfabetização. Alfabetização. Eu pensei que era alfabetização, só que aí no gabarito tá dizendo que é fonética. Porque tá errado. Ah, tá. Às vezes eu erro no gabarito quando eu boto, mas não tem como ser fonética não, Clara. Vou lhe explicar por quê. Porque fonética é uma parte da alfabetização. Sim. Então, ele é sempre, veja que o plano é sempre geral. Então, foi um erro aí. Nem sabia que estava, corrija aí. Foi, porque eu fiz a alfabetização, certeza. Quando eu fui conferir fonética, aí eu entrei. Não, mas aí quando a pessoa tem certeza, a pessoa espera para vir tirar a dúvida, porque o gabarito pode estar errado. Exato, foi por isso que eu vim agora tirar a dúvida, porque eu não estava entendendo. É a alfabetização. Nesses casos, eu também duvido da minha sanidade. Eu duvido da minha, que às vezes eu faço uma questão certa no concurso. E teve uma vez eu fiz o último concurso que eu fiz para o UFPB, para a técnica. Aí tinha uma questão lá perguntando a partir de que a categoria da educação... a categoria trabalho tinha vindo para a educação.
Aí eu olhei, disse, que questão fácil. Aí botei lá, materialismo histórico dialético. Quando fui passar para o gabarito que eu passei, eu fiz, não, tá muito fácil. Tá fácil demais para ser verdade. Aí fui analisar. Não é estruturalismo, aí tinha lá existencialismo. Eu fiz uma viagem tão grande que eu disse, não, quando a categoria educação ela veio para o Brasil, a gente estava em plena guerra mundial. E com isso, na Segunda Guerra Mundial, a grande teoria que estava sendo discutida era o existencialismo, já que estava discutindo a questão do homem dentro desse contexto. Eu sei que eu fui uma viagem, aí mudei. Existencialismo. Quando eu entrei dentro do carro, parecia aquela cor de desenho animado. Abriu a caixinha assim, eu fiz, não acredito num negócio desse não. Ele não me perguntou no Brasil, ele me perguntou na educação. Eu errei duas questões, mas eu fiquei com ódio. Porque eu fiz uma viagem que não tinha nada a ver. A pessoa fica procurando pelo em ovo e não acredita no potencial. Deixa eu só ver essa questão para eu ter certeza dela. Diretrizes, metas e estratégias para os pontos aportados, que abrange diversas áreas. Alfabetização, isso mesmo. 12. A seguir foram elencadas algumas das diretrizes do Plano Nacional de Educação, no entanto, uma das alternativas não corresponde ao referido plano. Assinale. Erradicação do analfabetismo. Ele está no plano? Sim ou não? Está. Melhoria da qualidade da educação. Está também. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Sim. Valorização dos profissionais da educação. Também. Formação para o emprego com ênfase nos valores econômicos em que se fundamenta a sociedade moderna. Aí ele está falando do capitalismo, não é isso? Na realidade, ele vai dizer que tem que ter a formação para o trabalho, mas ele vai dizer que essa formação é plural. Ela não tem como ênfase os valores econômicos em que se fundamenta a sociedade, que é o capitalismo. Essa estava fácil. Sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, com base na Lei 13.005 de 2014, Plano Nacional de Educação, avalie se as afirmações são certas ou erradas e assinale a sequência correspondente. É coordenado pela União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino, verdadeiro ou falso. O PNE faz isso? Correto, né? Produzirá no máximo a cada 4 anos indicadores de rendimento escolar e de avaliação institucional. Ele está falando aqui do IDEB. Mas é a cada 4 anos? É a cada 4 anos? 2 anos. Que são os índices. A avaliação de desempenho dos estudantes em exames poderá ser diretamente realizada pela União ou mediante acordo de cooperação pelos estados e pelo Distrito Federal nos respectivos sistemas de ensino e de seus municípios. Caso mantenham sistemas próprios de avaliação do rendimento escolar, assegurada a compatibilidade metodológica entre esses sistemas e o nacional, especificamente no que se refere às escalas de proficiência e ao calendário de aplicação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Olhe só. Eu colocava certo só porque está muito extenso. Mas vamos lá por partes. Primeiro, olhe só.
Nós temos um Sistema Nacional de Avaliação, que ele é coordenado pela União, que é o SAEB, certo? Só que os sistemas de ensino, eles também podem fazer o seu próprio, a sua própria avaliação. Só que para substituir o SAEB, se for para eles podem ter o seu próprio para substituir o SAEB. Mas se eles fizerem isso, que ninguém se atreveu a fazer, somente se, ele vai dizer que mantém o seu sistema próprio de rendimento escolar, eles vão ter que assegurar compatibilidade metodológica, ou seja, eles vão ter que usar a teoria de resposta ao item, que é a tecnologia educacional utilizada tanto das provas do SAEB como para o Enem. Então, isso é uma tecnologia educacional. Então, como é que ela funciona? O TRI é a teoria de resposta ao item. Então, ele vai dizer o seguinte, dentro de uma mesma... Eu tenho um conjunto de provas que tem para aquela faixa etária, né? Então, 2º, 5º, 9º e 3º ano do ensino médio. E esse conjunto de provas, eu vou mesclar um calendário socioeconômico com uma prova de múltiplas escolhas. E essa prova de múltiplas escolhas, ela tem uma escala de proficiência que você tem que atingir, e ela tem uma matriz de referência, que é o que ela vai ser cobrada. Dentro dessa matriz de referência, e ela vai ser desenvolvida, eu vou ter questões fáceis, médias e difíceis. E dentro disso, eu vou saber se esse aluno, mesmo sem ter estado lá, se ele teve auxílio na resposta ou se ele olhou de alguém ou respondeu aleatoriamente essa prova. Por quê? Porque tem questões dentro dessa metodologia que apenas 3% da população tem condições de responder, que são as pessoas que têm altas habilidades e superdotação. Por isso que você diz assim, eu errei tantas questões e fiz 900 no Enem. É por conta dessa tecnologia, porque tem uma questão, porque ele quer identificar aonde está aquele aluno que vai responder tudo correto. E aquele aluno, ele tem uma probabilidade alta de ser superdotado ou ter altas habilidades. Então, quando eu pego naquela escola e eu vejo que aquela turma, ela acertou as questões mais médias e difíceis e não acertou as fáceis, então houve algum problema de aplicação e eu peço para reaplicar a prova, agora com um agente externo reaplicando. Então, é isso que ele está falando, que quando os sistemas, eles quiserem substituir por um sistema municipal ou estadual, ela vai ter que ter essa mesma estrutura. Guardem esse nome, que é de tecnologia educacional, que pode cair na prova. Certo? TRI. Alguém já sabia disso? Ouviu falar? Não tinha escutado, não. Então, toda a prova de larga escala ela é feita dentro dessa teoria de resposta ao item. Letra A. O FCG 2025. Um dos principais objetivos do Plano Nacional de Educação, estabelecido pela Lei 13.005 de 2024, é implementar a obrigatoriedade de aulas de ensino religioso nas escolas públicas. Vamos lá. É um tema aqui recorrente, né? Lembre-se que o ensino religioso, ele é obrigatório à oferta no ensino fundamental. Oferta. Cursar, o aluno cursa se quiser, mas se matricular, ela reprova. Então, ele não vai estar lá no PNE dizendo isso, porque isso não condiz com a verdade. B. Promover prioritariamente as instituições privadas de ensino superior na formação de professores. Não. Até porque a gente teve, alguns anos atrás, um programa chamado de Reúne, que era justamente para ofertar uma quantidade maior de vagas para os alunos ou para os cursos de licenciatura. C. Diminuir a oferta de educação em tempo integral nas escolas públicas.
Não, o PNE vai dizer que até o final do ano, no mínimo 50% do ensino médio vai ter que ter escolas de tempo integral. E ele vai dizer que o fundamental também vai ter que ampliar, vai ter que ofertar essa modalidade de ensino. D. Garantir a formação continuada de professores e valorização do magistério. Não existe melhoria na educação se não houver investimentos, tanto na formação inicial como na continuada. Mas mesmo com uma formação robusta, sem uma valorização adequada, também não vai ter. Por isso que é tão difícil trabalhar com educação, porque eu vou ter várias variáveis que vão implicar na qualidade social da educação. Eu vou ter a infraestrutura da escola, eu vou ter o desenvolvimento intelectual e cognitivo dessa criança, eu vou ter o posicionamento do professor, a valorização desse professor, sua formação e uma política educacional. Tudo isso tem que andar em conjunto para que a gente tenha uma educação de qualidade. Letra D. Sobre o PNE. Analise abaixo as assertivas. O artigo 2º estabelece a erradicação do analfabetismo como uma de suas diretrizes. A gente já viu isso e já sabe que está no artigo 2. A cada 5 anos, ao longo do período de vigência do Plano Nacional de Educação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, publicará estudos para aferir a evolução do cumprimento das metas. Verdadeiro ou falso? Ele faz isso, mas vai ser a cada 5 anos? Vamos deixar stand-by. 3. No período de 2014 a 2024, foram estabelecidas 20 metas que utilizarão como referência de pesquisa, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, PNDA. É isso aqui, ó, que o IBGE faz. O Censo Demográfico e os Censos Nacionais da Educação Básica e Superior mais atualizados. Sim. Olha só, gente, a cada 5 anos, o INEP ele vai divulgar dados dizendo o que foi cumpriu e o que não cumpriu no Plano Nacional. Isso vai ser feito logo após, ó, de 4 em 4 anos, eu vou ter uma Conferência Nacional de Educação. E após essa conferência, o INEP ele vai divulgar esse estudo. Eu vou só tomar uma água para a gente continuar falando sobre o PNE e depois fazer o restante das questões. Então, a gente ficou de ver as dimensões jurídica e administrativa, as dimensões jurídica, administrativa e política do PNE. Vamos lá. 5 minutinhos para a gente tomar uma água e voltar rapidinho. Pode ser? Vou até parar essa gravação.